Ana nunca imaginou que voltaria. A estrada de terra parecia menor do que em suas memórias, mas o peso no peito era muito maior. A cidade natal surgia à frente como uma ferida aberta, o lugar de onde ela saiu sem nada, depois que a família Albuquerque perdeu tudo. Loira, bonita, 27 anos, mãos firmes de quem passou a vida lidando com motores, Ana agora dirigia um Range Rover silencioso, contrastando com as casas simples e envelhecidas da cidade. Ela havia vencido longe dali. Antes de começar, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. O vento frio daquela manhã de outono chicoteava meu rosto, me despertando para a realidade de que eu estava de volta. Anos haviam se passado desde que eu deixara esta cidade, e agora, ali estava eu, Ana Albuquerque, loira, com as mãos calejadas de graxa e a alma carregada de lembranças, estacionando meu Ranger Rover em frente ao portão enferrujado. Um galpão, herança de um passado de glórias e tragédias, era tudo o que restava da minha família. Engulo em seco enquanto meus olhos percorrem a fachada decadente. A infância, o amor, a perda, tudo ecoava em cada tijolo. Vender era a única opção. Pelo menos era o que eu pensava. E talvez, no fundo, eu esperasse que o dinheiro me trouxesse a paz que tanto buscava. Mas as coisas nunca são tão simples, não é mesmo? Aquele lugar guardava segredos e eu estava prestes a desenterrá-los. Um caminhão, esquecido no tempo, no canto mais escuro do galpão, seria a chave para desvendar uma história de superação que eu jamais imaginei fazer parte. Antes de prosseguir, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua companhia nessa jornada é fundamental. Prepare-se, pois o que aconteceu a seguir mudaria a minha vida para sempre. E talvez mude a sua também. O sol daquela tarde castigava a pintura impecável do seu Range Rover, contrastando brutalmente com a poeira e o abandono que impregnava cada centímetro da paisagem. Ana estacionou em frente ao portão enferrujado, a corrente presa por um cadeado que parecia resistir há décadas. Uma pontada de nostalgia a atingiu. Era aqui, naquele lugar esquecido pelo tempo, que sua infância havia florescido e, ironicamente, definhado. Respirou fundo, sentindo o ar seco e carregado de lembranças invadir seus pulmões. Abriu a porta do carro, o som metálico ecoando no silêncio sepulcral do galpão. Aquele lugar, um dia o coração pulsante dos negócios da família Albuquerque, agora era apenas uma carcaça corroída pela ferrugem e pela negligência. Caminhando com passos hesitantes, Ana destravou o cadeado. O metal rangeu como um lamento. Empurrou o portão, revelando o interior sombrio e empoeirado do galpão. O cheiro de óleo velho e metal enferrujado invadiu suas narinas, despertando memórias adormecidas. No fundo, imponente e coberto por uma grossa camada de poeira, lá estava ele. Um caminhão. Um caminhão antigo, com a carroceria castigada pelo tempo, mas que, de alguma forma, emanava uma aura de mistério e segredo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele caminhão... Ele era mais do que apenas uma máquina abandonada. Era uma cápsula do tempo, um receptáculo de segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Aquele caminhão, ela sabia, guardava a chave para a sua superação. Ana respirou fundo, sentindo o ar empoeirado invadir seus pulmões. Era o cheiro da sua infância, de lembranças que ela tentava manter adormecidas. O portão rangeu quando ela o abriu, revelando o galpão que outrora fora o coração pulsante dos negócios da família Albuquerque. Agora era apenas um esqueleto de metal enferrujado, testemunha muda de um passado glorioso e de uma ruína dolorosa. Seus saltos finos ecoaram no chão de cimento rachado enquanto ela avançava. O sol da manhã, filtrado pelas frestas do telhado, desenhava padrões fantasmagóricos nas paredes. Ana sentia um nó na garganta,
uma mistura de nostalgia e apreensão. Vender aquele lugar era como se desfazer de um pedaço de si mesma, da história que a moldou. Mas a vida a ensinara a ser pragmática, a deixar o passado no passado. Foi então que ela o viu. Um gigante adormecido sob uma grossa camada de poeira e teias de aranha. Um caminhão. Um velho caminhão, mas ainda imponente, como um leão ferido que se recusa a morrer. Ana se aproximou, a curiosidade despertando em seu íntimo. Ela não se lembrava daquele caminhão, nunca o tinha visto antes. Uma placa de metal quase ilegível estava fixada na lateral. Projeto Renascer. Projeto Renascer? O que significava aquilo? Um arrepio percorreu sua espinha. Algo naquele caminhão, algo naquele nome a chamava. Era como se ele sussurrasse segredos, promessas de um futuro que ela nunca imaginou. E naquele instante, Ana Albuquerque, a loira mecânica de sucesso, sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O que aquele caminhão escondia? E por que ele a atraía tanto? Ana estacionou o Range Rover em frente ao galpão. A pintura desbotada e as ervas daninhas que cresciam entre as rachaduras do asfalto eram um triste reflexo da prosperidade que um dia pertencera aos Albuquerque. Ela respirou fundo, sentindo o peso das lembranças. A poeira fina dançava no ar, carregando o cheiro de ferrugem e abandono. Um nó se formou em sua garganta. Ela puxou a chave do bolso, destrancando o cadeado enferrujado com dificuldade. O rangido da corrente ecoou no silêncio da tarde, como um lamento. Ao abrir a porta, a escuridão a engoliu. O contraste com a luz do sol era quase doloroso. Ana tateou a parede em busca do interruptor, mas a eletricidade havia sido desligada há anos. Deixando a porta entreaberta para clarear o ambiente, seus olhos foram se acostumando à penumbra. Caixas empoeiradas se amontoavam por todos os lados, cobertas por teias de aranha. Ferramentas antigas, máquinas enferrujadas e peças automotivas espalhadas pelo chão testemunhavam o passado glorioso da oficina de seu pai. No fundo do galpão, imerso em sombras, algo chamou a atenção de Ana. Uma forma retangular e imponente, coberta por uma lona grossa e escura. O coração de Ana acelerou. Ela sabia o que era. O velho caminhão Scania do seu pai, o orgulho da família, abandonado ali como um fantasma do passado. Uma pontada de curiosidade misturada com receio a invadiu. O que estaria escondido sob aquela lona? Que segredos o caminhão guardava? Ela sentiu que algo importante a esperava ali, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ana dirigiu lentamente pela estrada de terra batida. A poeira avermelhada grudava na pintura impecável de seu Range Rover, um contraste gritante com a paisagem em volta. O sol castigava o sertão, e a cada metro a nostalgia apertava mais seu peito. Anos haviam se passado, mas as lembranças da infância, da família reunida, da vida simples, ainda eram vívidas em sua mente. Parou o carro em frente ao portão de ferro enferrujado. O galpão, antes imponente, agora era uma sombra do passado. A tinta descascada revelava a ação implacável do tempo, e o mato alto invadia os cantos, como se a natureza estivesse lentamente retomando o que era seu. Com um profundo suspiro, Ana desceu do carro. O ar quente e seco invadiu seus pulmões, carregado do cheiro de terra e abandono. Abriu o portão com dificuldade, o metal rangendo em protesto. A cada passo, o passado a invadia com mais força. Entrou no galpão. A penumbra era quase palpável e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de ratos e o eco de seus próprios passos. Uma teia de aranha cobria tudo, como um véu fantasmagórico. No fundo, imponente e esquecido, estava ele. O caminhão, enorme, empoeirado e misteriosamente intocado pelo tempo. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Ela se aproximou lentamente, sentindo o peso do passado sobre seus ombros.
O que aquele caminhão escondia? Por que seu pai o havia guardado ali, esquecido no tempo? A resposta para essas perguntas, ela sabia. Estava prestes a mudar sua vida para sempre. O que Ana não imaginava era que dentro daquele caminhão existia mais do que lembranças. Havia um segredo, capaz de reescrever sua história. Ana sentiu um arrepio ao olhar para o caminhão. Era um modelo antigo, enferrujado pelo tempo, mas imponente. A poeira grossa cobria a carroceria, obscurecendo a cor original. Um mistério pairava sobre ele. Como um gigante adormecido guardando segredo, ela se aproximou, tocando a lataria fria. Lembrou-se vagamente de seu pai mencionando esse caminhão, algo sobre um negócio inacabado, uma promessa não cumprida. Mas os detalhes eram nebulosos em sua memória. A fechadura estava emperrada. Com um pouco de esforço e um spray lubrificante que encontrou na caixa de ferramentas do Ranger Rover, conseguiu abri-la. O cheiro de mofo e óleo velho invadiu suas narinas. Dentro, a escuridão era quase total. Ana pegou a lanterna do carro e iluminou o interior da cabine. Era um caos organizado, ferramentas espalhadas, papéis amarelados, um volante desgastado pelo uso. E no banco do passageiro, uma caixa de madeira empoeirada. Instintivamente, Ana agarrou a caixa. Era pesada. Limpou a poeira com a manga da blusa e viu uma inscrição gravada. Para o futuro. Seu coração acelerou. O que estaria ali dentro? Seria a chave para entender o passado da sua família? Ou talvez a resposta para o seu próprio futuro? A curiosidade a consumia. Precisava descobrir o que o caminhão e aquela caixa escondiam. Mas algo lhe dizia que essa descoberta mudaria sua vida para sempre. Um pressentimento bom e, ao mesmo tempo, inquietante. Ana, com o coração na garganta, sentiu o peso da responsabilidade aumentar a cada passo. Aquele galpão, testemunha de tempos melhores, agora era sua única herança, a última esperança de reerguer o nome Albuquerque. O milionário da cidade, Sr. Campos, rondava como um abutre, farejando desespero e oportunidade. Ele queria tudo, cada metro quadrado, cada peça de metal enferrujada, e Ana pressentia que havia algo mais por trás daquele interesse voraz. A verdade é que a conversa com o advogado, Dr. Silva, não havia sido nada animadora. Dívidas acumuladas, impostos atrasados, a situação era mais grave do que imaginava. Vender o galpão era a única saída viável, mas Ana não queria ceder à pressão de Sr. Campos. Havia algo de errado naquele homem, um brilho faminto nos olhos que a deixava desconfortável. A imagem do caminhão abandonado, coberto de poeira e teias de aranha, persistia em sua mente. Seu pai, um homem apaixonado por mecânica, sempre cuidou daquele veículo com carinho. Ana se lembrava das histórias que ele contava sobre suas viagens, sobre os lugares que o caminhão havia visitado. Seria possível que aquele velho companheiro guardasse algum segredo, alguma pista que pudesse mudar o rumo da sua vida? A ideia parecia absurda, mas a intuição de Ana gritava por respostas. Precisava descobrir o que se escondia por trás daquela lataria enferrujada, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas do passado e as artimanhas de um homem poderoso. O Ranger Rover parou em frente ao galpão. O silêncio era quase ensurdecedor. Ana sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. A proposta indecente de Ricardo a repugnava, mas a verdade era que a situação em que se encontrava era desesperadora. A cada dia que passava, o galpão se deteriorava mais, e as chances de conseguir um comprador que pagasse um preço justo diminuíam. Eu preciso pensar, gaguejou Ana, desviando o olhar do rosto presunçoso de Ricardo. Não posso tomar uma decisão dessas de repente. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Pense com carinho, Ana. Essa é a sua chance de recomeçar. Deixe o passado para trás e abrace o futuro que eu posso te oferecer.
Enquanto Ricardo se afastava em sua caminhonete luxuosa, Ana sentiu o peso daquelas palavras. Recomeçar. Era tudo que ela mais desejava, mas não daquela maneira. Não a qualquer custo. Respirou fundo e caminhou em direção ao galpão. O sol da tarde lançava longas sombras sobre as paredes descascadas, e o silêncio era quase ensurdecedor. Ana abriu a porta rangente e entrou. A poeira dançava no ar, e o cheiro de ferrugem e abandono era quase palpável. Seus olhos pousaram no velho caminhão estacionado em um canto escuro. Um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o caminhão a chamasse, como se guardasse um segredo que só ela poderia desvendar. Sem pensar duas vezes, Ana se aproximou, determinada a descobrir o que aquele gigante de metal escondia. Talvez lá dentro estivesse a chave para sua superação. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. A chave girou com dificuldade na ignição do caminhão, como se ele estivesse resistindo ao despertar. Um som gutural, um misto de ferrugem e óleo velho, ecoou pelo galpão quando o motor finalmente tossiu e pegou. A fumaça escura que saiu do escapamento encheu o ar com um cheiro forte e pungente. Ela pigarreou, abriu a porta do galpão e deixou o ar fresco da manhã dissipar a fumaça. Com cuidado, ela engatou a primeira marcha e sentiu o caminhão tremer sob seus pés. Era um trambolho, mas respondia. Lentamente, ela manobrou o veículo para fora do galpão em direção à luz do sol. A luz revelou a extensão da deterioração. A pintura desbotada, a ferrugem corroendo a lataria, os pneus murchos. Mas havia algo mais, algo que Ana não conseguia identificar de imediato. Enquanto o caminhão ganhava velocidade na estrada poeirenta, uma sensação estranha a invadiu. Não era apenas a nostalgia de estar de volta, nem a curiosidade sobre o que o caminhão escondia. Era algo mais profundo, uma conexão quase palpável com o passado de sua família. Ela sentiu como se o caminhão estivesse vivo, pulsando com memórias e segredos. Era como se ele soubesse para onde ir, guiando-a por um caminho que ela ainda não conseguia ver. Onde esse velho gigante a levaria? E que segredos estavam trancados em seu interior? A cada quilômetro percorrido, a ansiedade de Ana só aumentava. Ela sabia, no fundo do seu coração, que essa jornada a mudaria para sempre. Ana contornou o caminhão, a ferrugem gritando sob seus dedos enquanto deslizava pela lataria. Era um monstro adormecido, um gigante de metal esquecido pelo tempo. Mas para ela, era mais que isso. Era uma cápsula do tempo, uma promessa sussurrada pelo seu pai antes de partirem, antes da queda. Entrou na cabine, o cheiro de poeira e óleo queimado invadindo suas narinas. O volante grande e desgastado parecia convidá-la a sentar. Passou os dedos pelo painel, sentindo a textura áspera dos botões e mostradores. Algo estava diferente. Algo não se encaixava na sua memória. Abaixou-se, examinando o assoalho. Seus dedos encontraram uma fenda, quase imperceptível sob a camada de sujeira. Com as unhas, forçou a abertura, revelando um compartimento secreto. Dentro, um pequeno baú de madeira, envelhecido e empoeirado. O coração de Ana acelerou. Teria seu pai escondido algo ali? Algo que poderia mudar tudo? Com cuidado, retirou o baú e o colocou sobre o assento. As mãos tremiam levemente enquanto destravava o fecho. Dentro, um conjunto de documentos amarelados, uma fotografia desbotada e um pequeno objeto embrulhado em um lenço de seda. A fotografia era do seu pai, jovem e sorridente, ao lado de um homem que Ana não reconheceu. Os documentos pareciam ser títulos de propriedade, terras que a família Albuquerque possuía antes da falência. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o objeto misterioso no lenço de seda. Desfazendo o nó, Ana revelou um antigo relógio de bolso, a tampa adornada com um brasão gravado. Era o brasão da família Albuquerque.
uma relíquia de valor inestimável que havia se perdido com o tempo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Aquele caminhão, aquele segredo, poderia ser a chave para a sua superação. Ana sentiu um nó na garganta ao ver a poeira se dissipando, revelando a cabine do caminhão. Era um modelo antigo, enferrujado, mas algo nela reconhecia aquele veículo. Era como se parte de sua infância estivesse ali, presa no tempo. Ela se aproximou, hesitante, e passou a mão na lataria fria. Lembrou-se das histórias que seu pai contava, de quando ele mesmo havia começado, dirigindo um caminhão semelhante para sustentar a família. Com um esforço, Ana abriu a porta da cabine. O interior estava empoeirado e deteriorado, mas ainda era possível ver os restos de um passado glorioso. Um volante rachado, o banco rasgado, um rádio antigo embutido no painel. Ela se sentou no banco, sentindo o estofamento ceder sob seu peso. Fechou os olhos e por um instante se viu criança novamente, no colo de seu pai, ouvindo as histórias da estrada. De repente, algo chamou sua atenção. Era uma pequena caixa de metal, escondida sob o banco. Ana a pegou intrigada. Estava trancada com um cadeado enferrujado. Tentou abri-la, mas sem sucesso. Sentiu um misto de curiosidade e apreensão. O que estaria guardado ali? Seria algo valioso ou apenas lembranças esquecidas? Com um pedaço de metal que encontrou no chão, Ana forçou o cadeado até que ele se rompeu. Abriu a caixa lentamente, como se estivesse abrindo um portal para o passado. Seus olhos se arregalaram ao ver o que havia dentro. Não era ouro, nem dinheiro. Eram apenas algumas cartas amareladas, um mapa antigo e uma fotografia desbotada. Mas de alguma forma, Ana sabia que aquilo era muito mais valioso do que qualquer tesouro. Ali, dentro daquela caixa, estava a chave para desvendar os segredos de sua família e, talvez, o segredo de sua própria superação. Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Aquele caminhão significava mais do que um monte de metal enferrujado. Era um elo com o passado, um símbolo da luta de sua família e, talvez, a chave para o futuro que ela tanto almejava. Decidiu, então, que não venderia o galpão. Não ainda. Precisava descobrir os segredos daquele caminhão. A noite caiu e Ana, munida de ferramentas e uma lanterna, retornou ao galpão. A poeira dançava sob a luz fraca, criando sombras alongadas que pareciam sussurrar histórias antigas. Ela abriu a porta do caminhão. O cheiro de óleo queimado e ferrugem invadiu suas narinas, um aroma familiar que a transportou para a infância. Com cuidado, Ana começou a examinar o interior da cabine. Encontrou papéis amarelados, um mapa antigo da região e uma caixa de ferramentas enferrujada. Em um compartimento secreto sob o banco do motorista, descobriu um diário. As páginas estavam gastas e a caligrafia era familiar. Era o diário de seu avô. Seu coração disparou. Sentou-se no banco empoeirado e abriu o diário. As primeiras páginas descreviam os sonhos de um jovem ambicioso, sua paixão por caminhões e a esperança de construir um futuro melhor para sua família. Mas, à medida que avançava na leitura, o tom mudava. Histórias de dificuldades financeiras, dívidas e a luta para manter o negócio em pé preenchiam as páginas. Ana sentiu um nó na garganta. Aquele caminhão, coberto de poeira e ferrugem, era mais do que apenas um pedaço de metal. Era uma cápsula do tempo, um portal para uma vida que ela tentara deixar para trás. Seus dedos traçaram as letras desbotadas do nome na porta. Transportes Albuquerque, o nome de seu pai. Com as mãos trêmulas, ela puxou a maçaneta, que rangeu como um lamento. A porta se abriu, revelando um interior sombrio e empoeirado. O cheiro de óleo velho e couro ressecado invadiu suas narinas, trazendo à tona lembranças da infância. Ela se sentia pequena novamente, sentada no banco do passageiro, enquanto seu pai cantarolava canções antigas e a levava para a escola. No painel, em meio à poeira acumulada, Ana viu algo brilhar.
Era um pequeno porta-retratos de metal, quase escondido sob um monte de papéis amarelados. Com cuidado, ela o pegou e limpou a poeira com a manga da blusa. Uma foto desbotada revelou um sorriso que ela conhecia tão bem, o de seu pai, jovem e cheio de vida, ao lado de uma mulher que Ana mal se lembrava, sua mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Ela não se lembrava de ter visto aquela foto antes. Quem era aquela mulher? E por que seu pai a havia escondido ali dentro do caminhão? Um turbilhão de perguntas invadiu sua mente. Aquele caminhão, aquele segredo, poderia ser a chave para desvendar o passado de sua família. Um passado que ela mal conhecia. E Ana sabia, no fundo do seu coração, que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. A noite caiu sobre a pequena cidade e Ana, exausta pela busca incessante, decidiu voltar para a pousada. O cansaço era tanto físico quanto emocional. Cada canto daquele galpão, cada peça enferrujada, parecia sussurrar lembranças de um passado que ela tentava, em vão, resgatar. De volta ao aconchego da pousada, ela se jogou na cama, mas o sono não vinha. As imagens do caminhão, da poeira, dos objetos misteriosos rodavam em sua mente como um filme sem fim. O que significava tudo aquilo? Por que seu pai havia escondido aquelas coisas por tanto tempo? E o que o milionário da cidade tanto queria? A resposta, ela sabia, estava naquele caminhão. E ela não descansaria até desvendá-la. A determinação, que sempre fora uma de suas maiores qualidades, reacendeu dentro dela. Não importava o quanto o passado doesse, não importava o quanto o presente fosse incerto. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas por ela, mas por seu pai, por sua família, por tudo que um dia perderam. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma nova energia. Tomou um café rápido e voltou para o galpão. A luz do sol da manhã iluminava o local de uma forma diferente, revelando detalhes que haviam escapado na noite anterior. Ela respirou fundo, sentiu o cheiro de ferrugem e poeira e seguiu em direção ao caminhão. Hoje, ela estava decidida. Ela descobriria o segredo que ali se escondia. E ali, no meio da poeira e das teias de aranha, estava a chave. Pequena, enferrujada, mas com um brilho inegável. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela chave não abria apenas a porta do caminhão, mas a porta de um passado que ela mal conhecia. Um passado que, agora, se apresentava como a chave para o seu futuro. Com as mãos trêmulas, Ana abriu a porta do caminhão. O interior estava empoeirado, mas incrivelmente preservado. E ali, em cima do banco, um diário. As páginas amareladas pelo tempo, a caligrafia familiar. Era o diário de seu pai. Ao folhear as páginas, Ana descobriu um homem que ela nunca conhecera. Um visionário, um sonhador, um empreendedor nato. Um homem que, apesar das dificuldades, nunca perdeu a esperança. E nas últimas páginas, a revelação. O verdadeiro motivo da falência da família Albuquerque. Uma sabotagem, uma traição. A verdade que seu pai levara para o túmulo. Aquele caminhão, aquele diário, foram o ponto de partida para a superação de Ana. Ela usou o conhecimento adquirido na cidade grande, a paixão por mecânica herdada do pai e a verdade revelada no diário para reerguer o nome da família Albuquerque. E você? O que faria se encontrasse um segredo escondido que mudasse o rumo da sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe essa história com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes de superação e recomeço. Acredite, a sua história também pode florescer.